E aí, pessoal, voltamos aqui com mais uma aula gravada, né, para vocês. Agora, a segunda aula do nosso último assunto, né, do terceiro bimestre, que é quinidários. A gente viu, na semana passada, a gente viu poríferos, né? Qualquer dúvida, como já havia dito no outro vídeo, pode mandar direct para mim, pode mandar mensagem, que eu respondo, tiro a dúvida de vocês, tá certo? Então, pessoal, hoje a gente vai falar de quinidários, né? Essas belezas que são os quinidários. Mas, sem muita conversa, vamos começar, tá bom? E aí, eu queria muito mostrar pra vocês. É muito lindo, né? Eu trouxe várias imagenzinhas que se movem pra vocês verem qual a beleza dos quinidários, né? E aí a gente vem, o que é um quinidário? É só água viva? Não. O quinidário, ele abrange os seguintes animais. Anêmonas do mar, tá? Que a gente vê em Nemo, né? Que anêmonas do mar são utilizadas como casas, proteção para alguns outros animais. Águas vivas, tá? Corais e hidras, tá bom? Então, não é só água viva que é quinidário. A gente tem esses 4 tipos de animais. Então, quais as principais características dos quinidários? A maioria dele vive em água salgada, em águas mar, tá bom? A gente pode encontrar alguns em água doce, porém é muito mais comum que a gente encontre em água salgada. A gente tem uma grande variedade de formas, cores, tá? E tamanhos. Elas podem, como a gente tem 4 tipos de animais diferentes, elas podem variar de milímetros a metros, tá bom? Por exemplo, um recife de coral de 30 metros, por exemplo, né? A gente tem grandes recifes de corais. E a gente tem alguns tipos de medusas, alguns tipos de água-vivas que têm milímetros de tamanho, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar um pouquinho do modo de vida, né? A gente tem 2 tipos de modo de vida, né? Elas podem viver de forma isolada, que algumas águas vivas, elas vivem de forma isolada, você não encontra um ser, apenas aquele indivíduo, mas também pode acontecer de existirem, né, alguns quinidários em forma de colônia, que é o caso da caravela portuguesa. Aqui em Maceió, né, nas nossas praias, a gente encontra bastante caravelas portuguesas, que são essas criaturas aí, né, dessa imagem. E eu queria que vocês observassem que no caso da caravela portuguesa, quando eu falo colônia, não quer dizer que a gente vai encontrar várias caravelas portuguesas juntas. Quer dizer que o animal, caravela portuguesa, é um conjunto de animais. Tá? Essa parte de cima é um animal, essas partes desses tentáculos aí são outros animais e cada um com a sua função. Então, a caravela portuguesa é um tipo, tá, de colônia dos quinidários, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre a classificação dos quinidários. Os quinidários podem ser classificados em 2 tipos, tá bom? Eles podem ser do tipo pólipo. O que é pólipo? O pólipo, ele vai viver fixado geralmente no substrato. Geralmente, não quer dizer que ele é como os poríferos que a gente viu, que eles não se movem, tá? Os quinidários, eles se movem. Alguns deles, eles realmente... eu vou deixar para vocês no link aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar alguns links de vídeos para vocês verem a movimentação desses pólipos, tá bom? Deles se movendo mesmo. E aí, geralmente, eles vivem fixos no substrato, né? Um exemplo deles corais, anêmonas e hidras, tá? São 3 exemplos de quinidários que vivem em forma pólipo. O outro tipo são as medusas, né? Que elas vivem de modo livre nadante. O que é livre nadante? Elas não estão fixadas em nenhum lugar. Elas ficam nadando o tempo todo. O exemplo delas, as águas vivas, tá bom, pessoal? Típica água viva, ela é do tipo de modo de vida livre nadante. E agora vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do corpo, tanto da medusa quanto do pólipo, que não muda muito, tá bom? Basicamente, a gente vai ter quase que uma inversão de um para o outro. Por exemplo, os dois eles vão apresentar uma abertura oral, que pode ser chamada ou não, né, de boca, né? Mas vamos falar abertura oral, que é por onde ela vai obter o alimento dela.
É ali que o alimento vai entrar, tá certo? No caso da medusa, na parte de baixo. No caso do pólipo, na parte de cima, tá certo? Opa, desculpa. Aqui. Em seguida, nós vamos ter a estrutura chamada de tentáculos. Os tentáculos, eles vão ajudar tanto na locomoção, proteção, a gente vai ver daqui a pouquinho sobre proteção, e na captura de alimentos, né? No caso dos pólipos, que eles estão ali fixos, vai ajudar, né, ali a tentar capturar melhor o alimento. No caso das medusas também. E aí, depois a gente vai ver outras estruturas que tem nos tentáculos. Mas, no geral, os tentáculos, eles ajudam na locomoção e na captura do alimento. Como eu disse, um é inverso do outro. Na medusa, os tentáculos estão para baixo. No caso dos pólipos, os tentáculos estão para cima. E, por fim, ambas também têm a cavidade gastrovascular. O que é a cavidade gastrovascular? É uma cavidade onde o alimento vai ser digerido, tá bom? É importante que a gente tenha em mente que os quinidários, eles não têm um sistema digestório completo. Como assim, professora? Mas eles não têm uma cavidade gastrovascular? Eles não fazem a digestão do alimento? Faz. Ele não tem boca? Tem. Porém, ele não tem ânus, tá? Quando a gente tem um animal que, apesar de apresentar boca, apesar de apresentar uma cavidade gastrovascular, porém, não apresenta ânus, não apresenta uma saída, né, propriamente dita do ânus, né? A gente diz que é um sistema digestório incompleto, tá bom? Então, os quinidários, as medusas e os pólipos, no caso, elas têm um tipo de sistema digestório incompleto. Porém, a gente observa que elas já têm um tipo de sistema digestório, né? Que a gente viu na aula passada que os poríferos não têm. Eles não têm uma cavidade gastrovascular, né? Eles têm uma cavidade por onde passa a água, mas gastrovascular não. Então, a partir dos quinidários, a gente começa a ter um sistema digestório. Até agora, um sistema digestório incompleto, mas a gente começa a ter um sistema digestório. Além do sistema digestório, nós também vamos começar a ter, né, nos animais, o sistema nervoso. Sim, os quinidários têm sistema nervoso. Professor, ele tem cérebro? Não, ele não tem cérebro. Porém, ele tem algumas células, tá? Que conseguem receber e transmitir estímulos do meio onde ele está. Isso caracteriza um sistema nervoso. E essas células vão formar uma rede, tá bom? Que vai estar no corpo inteiro do animal. Inteiro mesmo, tanto nos tentáculos, quanto no chapéu, quanto no tipo pólipo, também no corpo inteiro. Medusas e pólipos possuem um sistema nervoso. Esse sistema nervoso, como ele está no corpo inteiro, ele não tem um local fixo ali, como o cérebro, ele não tem um cérebro, a gente chama de sistema nervoso difuso, tá? Porque é uma rede difusa, é uma rede de células que recebem e transmitem estímulos que estão presentes no corpo inteiro do animal. Então, a gente começa também a ter um sistema nervoso, porém, sistema nervoso difuso, tá bom? E sim, as algas vivas, os quinidários, as anêmonas, todos eles são predadores, tá? A gente vê aí, né, um medo numa colônia aí, né, de águas vivas. A gente tem que os quinidários, sim, são animais predadores. E aí, a gente entra, né, que eu falei quase agora, sobre os tentáculos. Os tentáculos são estruturas que vão participar ativamente da alimentação e da proteção. Por quê? Vamos lá. Os tentáculos. Os tentáculos, eles possuem células específicas chamadas de quinodócitos, tá bom? Que essas células também tem no resto do corpo, mas a gente encontra ela com mais quantidade nos tentáculos. Dentro dessas células, tá? A gente tem uma estrutura, tá bom? Que a gente chama de nematócito, tá bom? O nematócito, ele vai conter várias toxinas, tá? Que entrando em contato com a pele do outro animal, com o corpo do outro animal, vai liberar essas toxinas. Quem já levou uma queimadura de alga viva, sabe, no caso, mais provavelmente, né? Aqui, geralmente, a gente tem essa queimadura com as caravelas, né?
caravelas portuguesas. Mas sabe que queima. Esse queimar, essa ardência, é justamente a toxina dessas células, tá? Dos nematócitos, que estão liberando essa toxina que entra em contato com a pele, tá bom? Entra em contato com o corpo do animal. Para que servem essas toxinas? Essas toxinas servem para imobilizar a presa, imobilizar até mesmo o predador, né? Por exemplo, ela utiliza esse tipo de toxina para poder se defender de outros animais que estão tentando comer ela, e ela vai e acaba liberando essa toxina, né? Entrando em contato, imobiliza e aí ela consegue fugir. Assim como, para ela conseguir alimento, ela vai ter o uso dessa toxina para imobilizar a sua presa e, com a ajuda dos tentáculos, levar essa presa, né, até a abertura oral para ela ser digerida naquela cavidade gastrovascular que a gente viu, tá certo? Então, a gente tem nos tentáculos essas células chamadas de quinodócitos, tá? Que dentro dessas células a gente tem uma estrutura chamada nematócito que vai liberar essas toxinas, que vai servir tanto para o auxílio para a alimentação, né, para imobilizar a sua presa, quanto para a proteção de algum animal que venha tentar comer esse quinidário, tá certo? Lembrando que tentáculos a gente tem tanto nos tipos de medusa quanto nos tipos de pólipo, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre a reprodução dos quinidários, tá? A reprodução dos quinidários, ela é bem diversificada. Por quê? Tem algumas espécies de quinidários que elas vão apresentar os dois sexos, um quinidário feminino e um quinidário masculino. Porém, existem quinidários que apresentam uma forma hermafrodita, que um mesmo indivíduo vai ter os dois órgãos sexuais. E aí a gente tem vários tipos de reprodução. A gente tem a reprodução assexuada e a reprodução sexuada, né? E a gente tem a fecundação interna, como eu havia dito, quando acontece dentro do corpo do animal. E temos a fecundação externa também, quando acontece fora do corpo do animal. Então, a gente tem, né, basicamente, na reprodução dos quinidários, um vasto, né, tipo de reprodução, né? Um vasto tipo de fecundação. Então, vamos ver alguns desses tipos, né? Primeiro, a gente tem a reprodução sexuada. O óvulo, ele vai ser fecundado e vai se desenvolver, né? E vai acontecer o que a gente viu também lá em alguns tipos de poríferos, né? A gente viu a fase larval, tá bom? A gente vai ter os gametas vão se encontrar, esses gametas vão se desenvolver e vai se tornar uma larva ciliada. Essa larva vai se fixar no solo. Aí esse solo, a gente tá vendo uma medusa adulta, tá bom? Uma medusa vai ter esse processo. E aí essa larva vai fixar no solo, vai crescer, se desenvolver em pólipo. Sim, uma medusa pode acontecer na parte de reprodução, ela se tornar um pólipo, o que a gente chama de alternância de geração. Quando a gente, na mesma espécie, né, na mesma reprodução, a gente tem a fase de medusa e a fase de pólipo. A gente chama de alternância de gerações. Então, e aí, esse pólipo, ele vai começar a ter um brotamento, vai começar a nascer nessa abertura ali do pólipo, várias camadas. E essas camadas, depois de um tempo, elas vão soltando, tá bom? E essa parte que solta, essa camada que solta, ela vai se desenvolver e vai se tornar uma medusa jovem, que futuramente vai ser uma medusa adulta, que vai ter toda a reprodução novamente. Cabe lembrar vamos lembrar, que algumas espécies de medusa têm essa capacidade de alternância de geração, tá bom? Que tem a medusa e na parte de reprodução a gente tem a fase pólipo, tá bom? Outro tipo de reprodução é essa aqui por brotamento, né? É muito comum a gente ver essa reprodução nas hidras. A gente tem uma hidra adulta, tem um brotinho que começa a crescer, crescendo, um broto jovem. Esse broto vai cair no solo, vai se fixar e vai virar um broto livre, né? Um broto livre que futuramente vai virar uma hidra adulta, tá certo?
Agora, a gente falou muito, né, das medusas, a gente falou muito das hidras e tudo, mas a gente não pode esquecer que os quinidários também apresentam espécies, né, que a gente conhece como os corais, né, os tipos de corais. E é muito comum a gente falar de recife de coral. O recife de coral é formado por um indivíduo que está em presença de pólipo, tá? Os corais. Recife de coral é um conjunto de corais, vários corais, em forma de pólipo, tá bom? Pólipo, ele vai estar, sim, fixado no substrato, no caso dos corais. Aqui, a gente tem uma imagenzinha de um coral, tá bom? E a gente pode falar que os corais, eles podem viver ou não em colônia, tá certo? Eles possuem um esqueleto de carbonato de cálcio, tá bom? É muito, muito rígido mesmo. Por isso que, por exemplo, quem teve a oportunidade já de ir para aquela quebra-mar, né, que tem bastante coral também por lá. E acaba até se cortando, né? Porque acaba quebrando um pedaço de um coral e acaba se cortando, porque realmente é muito rígido e afiado, alguns deles, tá bom? Cada pólipo, ele vai se unir, tá? Em um só esqueleto. No caso dos corais, a gente vai ter uma reprodução assexuada, né? Por causa que cada pólipozinho, esse indivíduo aí que a gente tá vendo, ele não é um pólipo, tá? Eles são vários pólipos que a gente vai observar daqui a pouquinho, uma imagem um pouquinho mais ampliada de outro coral. Vocês vão conseguir ver que o único coral que a gente acha que é um coral só, na verdade é uma colônia. Porque a gente vai ter vários pólipos que são unidos por um único esqueleto, tá? A gente encontra esses corais em ambientes mais quentes do oceano, tá bom? Eles não se dão tão bem com a água fria, eles se dão melhor com um ambiente mais quente. E a gente tem o que eu acabei de falar, né, dos recifes de corais, que são grandes extensões desses corais. Aqui a gente tem o coral cérebro, né? O coral cérebro a gente consegue observar um pouquinho melhor que são várias estruturazinhas, né? São vários, como se fossem fibrazinhas. Vocês vão ver um pouquinho melhor no documentário que eu vou passar para vocês. Aí eles observam lá na lente e tudo, e vocês vão ver melhor. Então, o recife de coral é muito importante porque tanto vivem muitas algas, muitos animais, né? A gente tem, onde tem recife de coral, a gente tem grandes peixes, uma variedade enorme de animais aquáticos, tá? E aí a gente tem também, para os corais, é muito importante que tenham algas, tá? Porque os corais, eles vão se alimentar dessas algas unicelulares, tá? Ela vai ajudar nessa questão da alimentação de uma colônia, de um coral, tá bom? Uma coisa muito, muito triste que está acontecendo é o branqueamento de corais, tá? O branqueamento de corais é, infelizmente, a morte de um coral, tá bom? Não existe coral da cor branca, tá? Quando a gente vê um coral de coloração branca, a gente entende, né, só batendo o olho mesmo, que aquele coral está morrendo. E qual o problema da morte dos corais, antes de eu explicar por que isso acontece? O problema da morte dos corais, como eu havia dito agorinha mesmo, é que onde tem bastante coral, tem bastante algas, bastante diversidade de animais aquáticos, e com a falta desses corais, a gente vai ter um desequilíbrio ecológico muito grande. E aí, o que é que causa essa morte? O que é que causa esse branqueamento de corais? Infelizmente, a gente vem observando em vários estudos que o principal fator é o aquecimento global. Por quê? O aquecimento global, ele consequentemente vai fazer um aquecimento nas águas. E até mesmo 2 graus de temperatura a mais do que aquela adequada para um coral, pode começar a fazer esse fenômeno chamado de branqueamento de coral, tá? Então, o branqueamento, o que é? A parte viva do coral, ela morre, ela vai sendo levada pela correnteza, e o que fica, na verdade, é o esqueleto dele, é a parte calcificada
que fica, né, essa parte de coloração branca, tá? É por isso que os corais branqueados são corais mortos, porque o que a gente vê branco, na verdade, é o esqueleto do coral, tá bom? Pra gente finalizar, a gente tá finalizando aqui a nossa aula, mas eu queria muito que vocês assistissem esse documentário, né? A Aventura pelo Recife de Corais, tá bom? E aí, tá aqui o link, mas eu vou botar na descrição também o link desse vídeo, que tem no YouTube, esse documentário. E aí eu vou querer que vocês façam um resumo, tá bom? No mínimo 30 linhas, se vocês quiserem estender, podem estender, mas no mínimo 30, tá bom? E eu quero que vocês destaquem o ponto de vista de vocês, o que é que vocês acharam sobre o vídeo. Eu quero que vocês falem o que acontece também no vídeo, mas eu quero que vocês deem o ponto de vista de vocês sobre quais os possíveis fatores que estão acontecendo naquela determinada ilha, o que é que você achou sobre o tipo de pesquisa, sobre a questão dos corais e tudo, tá bom? Então, tenha uma ótima semana para vocês. A gente se vê na semana que vem, tá bom? Como eu havia dito, se tiver dúvidas, pode mandar, certo? Se quiserem assistir o vídeo de novo, pode assistir o vídeo de novo. Assistam o documentário, vale muito a pena assistir o documentário, é muito interessante. Eu acho que vocês vão gostar bastante, tá? E tenham um bom final de semana, todos vocês. Um beijo e tchau, tchau.